Ela só queria desabafar, mas o bilhete esquecido no escritório fez o CEO milionário se apaixonar. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. O ar-condicionado do 30º andar zumbia baixinho enquanto Rafael Mendes assinava o último contrato do dia. Através dos vidros espelhados de seu escritório, São Paulo se estendia como um oceano de concreto e luzes que começavam a piscar no final da tarde. Era quinta-feira, e como sempre, ele seria o último a sair da Mendes em Associados. Senhor Rafael, vou indo. Deixei os relatórios da reunião de amanhã na sua mesa, disse Carla, sua secretária há 10 anos, aparecendo na porta com a bolsa já no ombro. Pode ir, Carla. Tenha um bom final de semana. Rafael ficou sozinho no escritório que ocupava desde que assumiu a empresa após a morte do pai, 5 anos atrás. Aos 34, já havia multiplicado o patrimônio familiar e era considerado um dos jovens empresários mais influentes do mercado imobiliário paulistano. Mas, naquele momento, olhando para a cidade lá embaixo, sentia o peso familiar da solidão. Decidiu organizar algumas gavetas antes de ir embora. A mesa que usava pertencera ao pai, uma peça imponente de mogno que dominava o ambiente. Nunca havia explorado completamente todos os seus compartimentos. Ao abrir uma gaveta lateral que raramente usava, seus dedos encontraram algo inesperado, um envelope amarelado, esquecido no fundo. Puxou o envelope com cuidado. Não tinha destinatário. Apenas um nome escrito com caligrafia feminina e delicada. Para quem um dia me compreender. O papel tinha uma textura diferente, como se fosse de uma papelaria especial, não o tipo de material corporativo que circulava pela empresa. Rafael hesitou por um momento. Sua educação rígida lhe dizia que não deveria abrir correspondência alheia, mas a curiosidade foi mais forte. Com cuidado, abriu o envelope e retirou 2 folhas de papel escritas à mão. Se você está lendo isso, talvez seja porque o destino quis que minhas palavras encontrassem alguém que possa entendê-las. Meu nome é Marina Santos, tenho 25 anos e trabalho como estagiária nesta empresa há 6 meses. Escrevo esta carta porque preciso colocar para fora sentimentos que não tenho coragem de expressar em voz alta. Todos os dias, quando passo pelos corredores deste prédio, sinto que vivo em 2 mundos diferentes. Há o mundo real, onde acordo às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até chegar aqui, onde minha mãe me liga preocupada com as contas do mês, onde cada real conta para conseguirmos sobreviver. E há este mundo aqui, de mármore e vidro, onde as pessoas falam de milhões como eu falo de centavos, mas não é sobre dinheiro que quero escrever, é sobre o coração. Rafael parou de ler e ergueu os olhos da carta. O nome Marina Santos lhe soava familiar, mas não conseguia localizar exatamente de onde. Continuou lendo, cada vez mais intrigado pela honestidade crua daquelas palavras. Existe alguém nesta empresa por quem nutro sentimentos que não deveria ter, alguém que nem sabe que existo, que vive em uma realidade tão distante da minha que seria quase cômico se não fosse tão doloroso. Fico imaginando como seria se as barreiras sociais não existissem, se pudéssemos nos conhecer de verdade, sem títulos, sem diferenças de classe. Sei que nunca terei coragem de revelar esses sentimentos. Sei que meu lugar aqui é temporário, que logo voltarei para a minha vida real. Mas queria que alguém soubesse que existe amor sincero mesmo nos lugares mais improváveis. Que existe beleza mesmo quando parece não haver esperança. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Às vezes apenas ser ouvido já é suficiente. Com carinho, Marina Santos. Rafael terminou de ler e ficou em silêncio por longos minutos. Havia algo na sinceridade daquelas palavras que o tocou de uma forma que não experimentava há anos. Quem era Marina Santos? Quando ela havia trabalhado ali? E, principalmente, ela havia deixado aquela carta intencionalmente ou a havia perdido? Pegou o telefone e ligou para Carla, que já deveria estar a caminho de casa. Carla, desculpe incomodar. Você se lembra de uma estagiária chamada Marina Santos? Deve ter trabalhado aqui há uns anos. Marina Santos. Deixe-me pensar. Ah, sim, lembro sim. Uma menina muito educada, trabalhava no departamento de documentação. Isso deve ter sido uns 3 anos atrás, mais ou menos. Porque a pergunta, você saberia me dizer onde ela está agora? Não tenho certeza,
mas posso verificar na nossa base de dados amanhã de manhã. Tem algum problema? Não, nenhum problema. É apenas uma questão pessoal. Obrigado, Carla. Rafael desligou o telefone e olhou novamente para a carta. Pela primeira vez em muito tempo, sentia curiosidade genuína por uma pessoa. Não pelo que ela poderia fazer por seus negócios ou por sua rede de contatos, mas simplesmente por quem ela era. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Carla ainda não havia chegado, mas ele já estava ansioso pelas informações sobre Marina Santos. Passou a madrugada pensando na carta, nas palavras honestas e na coragem que deve ter sido necessária para escrevê-las. Quando Carla finalmente chegou, às 8 em ponto como sempre, Rafael a recebeu com uma xícara de café já preparada. Bom dia, Carla. Conseguiu encontrar alguma coisa sobre a Marina Santos? Bom dia, Sr. Rafael. Sim, encontrei. Carla abriu uma pasta e consultou algumas anotações. Marina Santos, 25 anos na época, agora deve ter 28. Trabalhou aqui como estagiária de março a dezembro de 2021, no setor de documentação, formada em pedagogia pela Universidade 9 de Julho. O último endereço que temos é na Vila Matilde, Zona Leste. Você tem o endereço completo? Carla hesitou um pouco. Tenho, mas posso perguntar o motivo do seu interesse? É algo relacionado ao trabalho? Rafael percebeu que sua secretária estava estranhando o pedido. Era compreensível. Em 10 anos trabalhando juntos, ele nunca havia demonstrado interesse pessoal por ex-funcionários. É complicado, Carla. Encontrei algo que pertence a ela e gostaria de devolver pessoalmente. Entendo. Carla anotou o endereço em um papel e entregou para ele. Senhor Rafael, posso dar uma sugestão? Talvez seja melhor ligar antes de aparecer na casa dela. Pode ser meio estranho. Você tem razão. Tem o telefone dela? Tenho o que estava na ficha, mas pode ter mudado. Carla passou também o número de telefone. Rafael agradeceu e se trancou em seu escritório. Ficou olhando para o papel com as informações de Marina por quase 1 hora antes de ter coragem de discar o número. O telefone tocou várias vezes antes que uma voz feminina atendesse. Alô? Oi, eu gostaria de falar com Marina Santos. É ela mesma. Quem gostaria? Rafael sentiu o coração acelerar. A voz era suave, com um sotaque paulistano carregado de simpatia. Marina, meu nome é Rafael Mendes. Eu sou da empresa onde você trabalhou como estagiária há alguns anos, a Mendes em Associados. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ah, oi. Aconteceu alguma coisa? Algum problema com documentação? Não, não é nada disso. Na verdade, eu encontrei algo que parece ser seu e gostaria de devolver. Seria possível conversarmos pessoalmente? Encontrou algo meu? Mas faz 3 anos que não trabalho aí. O que seria? Rafael percebeu que precisava ser mais específico, mas não queria mencionar a carta pelo telefone. É uma coisa pessoal sua que ficou esquecida aqui. Prefiro não falar por telefone. Você poderia me encontrar em algum lugar? Posso ir onde for conveniente para você. Marina hesitou novamente. Olha, eu trabalho até às 5 da tarde. Só estou livre depois desse horário e nos fins de semana. Sem problema. Que tal hoje à noite? Você conhece algum café ou restaurante na sua região onde pudéssemos conversar? Tem uma lanchonete na Avenida Matilde, perto da estação de metrô. Chama-se Cantinho da Vila. Você conhece? Rafael nunca havia pisado na zona leste de São Paulo, mas não hesitou. Posso procurar. Que horas seria bom para você? Umas 7 horas? Perfeito. Marina, como vou reconhecê-la? Bem, sou morena, cabelo comprido, de altura média. E você? Rafael olhou para seu reflexo no vidro da janela. Terno italiano, cabelo bem cortado, aparência que gritava, empresário de sucesso. Sou alto, cabelo escuro, provavelmente vou estar de terno. Mas não se preocupe, vou perguntar na lanchonete. Tá bom, até mais tarde então. Até mais tarde, Marina. Rafael desligou o telefone com uma sensação estranha no peito. Havia algo na voz dela, que confirmava a impressão que tivera ao ler a carta. Marina Santos era uma pessoa genuína, sem artifícios. Passou o resto do dia tentando se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam constantemente para o encontro da noite. Às 5 da tarde, dispensou o motorista e decidiu ir de carro próprio. Queria ter independência para ficar o tempo que fosse necessário.
O trânsito até a Zona Leste foi pesado, e Rafael teve tempo de sobra para pensar no que diria para Marina. Como explicar que havia lido sua carta íntima? Como justificar sua curiosidade? E, principalmente, como lidar com o fato de que, sem nem conhecê-la pessoalmente, já sentia uma conexão com ela que não experimentava há anos. Às 7h15, finalmente encontrou a Cantinho da Vila. Era um estabelecimento simples, com mesas de fórmica e um ambiente acolhedor que contrastava completamente com os restaurantes sofisticados que frequentava. Rafael estacionou o BMW na rua e respirou fundo antes de entrar. Marina chegou a Cantinho da Vila alguns minutos antes das 7. Havia passado o dia inteiro pensando no telefonema estranho que recebera. O que Rafael Mendes da Mendes em Associados poderia ter encontrado que fosse dela? Ela mal se lembrava de ter deixado algo pessoal na empresa durante seu estágio. Escolheu uma mesa no fundo da lanchonete, de onde podia ver a entrada. Pediu um café com leite e ficou mexendo nervosamente na alça da bolsa. Sua mente não parava de especular sobre o que seria aquele algo pessoal que ele havia mencionado. Às 7h15, viu um homem alto de terno escuro entrar na lanchonete e olhar ao redor com certa hesitação. Era claramente Rafael Mendes. Sua postura e roupas gritavam sucesso financeiro. Marina levantou a mão discretamente. Rafael! Ele se aproximou com um sorriso que pareceu genuíno. Marina, prazer em conhecê-la pessoalmente. Rafael estendeu a mão e ela notou o relógio caro no pulso, o terno impecavelmente cortado, o perfume sutil, mas provavelmente caríssimo. Quando ele se sentou na cadeira de plástico da lanchonete, a diferença entre os dois mundos ficou ainda mais evidente. Desculpe o atraso, o trânsito estava terrível, disse Rafael, claramente fora de seu ambiente habitual. Imagino. Deve ter sido diferente sair da região dos Jardins para vir aqui na Zona Leste. Rafael a olhou com interesse. Como você sabe que moro nos Jardins? Marina deu um sorriso meio tímido. Durante o estágio, era meio impossível não ouvir as conversas no escritório. Vocês não são exatamente discretos quando falam sobre suas vidas pessoais. Touché. Rafael riu, e Marina percebeu que o sorriso dele era realmente bonito quando era natural. Posso pedir alguma coisa? Não quero ser inconveniente. Claro. Dona Lúcia faz um misto quente muito bom e o café é forte. Rafael acenou para a proprietária, uma senhora de uns 60 anos que veio até a mesa. Boa noite, meu filho. O que vai ser? Um misto quente e um café, por favor. Caprichado no queijo? Rafael olhou para Marina, que acenou positivamente. Pode ser. Depois que Dona Lúcia se afastou, Marina cruzou os braços sobre a mesa. Então, o que você encontrou que é meu? Rafael respirou fundo e tirou o envelope da pasta que havia trazido. Marina reconheceu imediatamente sua própria caligrafia e sentiu o rosto corar violentamente. Meu Deus! Murmurou, pegando o envelope com mãos trêmulas. Onde você encontrou isso? Numa gaveta antiga da mesa do meu escritório. A mesa era do meu pai, eu nunca havia explorado todos os compartimentos. Rafael estudou a expressão dela. Marina, você se lembra de ter escrito essa carta? Ela segurou o envelope contra o peito como se quisesse escondê-lo. Lembro. Foi num dia muito difícil para mim. Eu não tinha intenção de que alguém lesse. Então, você a perdeu? Não deixou propositalmente? Marina balançou a cabeça. Eu havia escrito durante o horário do almoço. Estava muito emotiva naquele dia. Quando voltei do banheiro, a carta não estava mais na minha mesa. Procurei por toda parte. Pensei que tinha jogado fora sem perceber. Que dia difícil foi esse? Marina hesitou. Depois decidiu ser honesta. Foi no dia em que soube que meu estágio não seria renovado. Eu precisava muito daquele emprego. Minha mãe estava desempregada na época, e aquele salário, mesmo pequeno, fazia diferença. Rafael sentiu um aperto no peito. Marina, eu preciso ser honesto com você. Eu li a carta. O rosto dela ficou ainda mais vermelho. Toda? Toda. Houve um silêncio constrangedor entre eles. Dona Lúcia trouxe o misto quente e o café de Rafael, quebrando um pouco a tensão. Marina, Rafael disse depois que ficaram sozinhos novamente. Posso perguntar uma coisa? Na carta, você menciona sentimentos por alguém da empresa. Posso saber quem era? Marina engoliu seco. Era a pergunta que ela mais temia. Durante 3 anos, havia conseguido enterrar aqueles sentimentos embaraçosos,
convencer-se de que havia sido apenas uma paixonite boba de estagiária. Mas agora, olhando diretamente para Rafael Mendes, todos aqueles sentimentos voltaram à tona. Isso é muito constrangedor, murmurou. Por favor, eu não vou julgar, prometo. Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade genuína. Respirou fundo. Era você. Rafael ficou completamente imóvel por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Ele havia lido a carta várias vezes, especulado sobre quem poderia ser o objeto dos sentimentos de Marina, mas nunca havia considerado seriamente a possibilidade de ser ele mesmo. Eu? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Marina não conseguia mais olhar nos olhos dele. Fixou o olhar na xícara de café que esfriava em suas mãos. Eu sei que é ridículo. Eu era apenas uma estagiária, você nem sabia que eu existia. Mas havia algo na forma como você tratava as pessoas, mesmo as que ocupavam posições mais baixas na empresa. Você sempre cumprimentava a equipe de limpeza, sempre dizia obrigado para as recepcionistas. Rafael se lembrou vagamente daqueles meses de 2021. Havia sido um período difícil para ele, logo após assumir completamente a empresa com a morte do pai. Estava tentando encontrar seu próprio estilo de liderança, diferente do pai, que era mais distante com os funcionários. Marina, eu... Começou, mas ela o interrompeu. Por favor, não torne isso mais constrangedor do que já é. Eu sei que foi uma bobagem. Eu era jovem, ingênua e você era... Bem, você era inalcançável. Literalmente em outro nível social. Não era bobagem, disse Rafael, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Seus sentimentos nunca são bobagem. Marina finalmente ergueu os olhos para encontrar os dele. Não precisa ser gentil comigo por pena. Não é pena, Marina. É que, desde que li sua carta, não consigo parar de pensar nela. Na sinceridade das suas palavras, na coragem que deve ter precisado para escrevê-las. Coragem? Marina deu uma risada amarga. Coragem seria ter falado com você diretamente. Escrever uma carta que nem teve coragem de entregar não é corajoso. Rafael se inclinou para a frente na mesa. Posso contar uma coisa para você? Nos últimos 5 anos, desde que assumi a empresa, conheci centenas de pessoas. Mulheres lindíssimas, interessantes, bem-sucedidas, mas todas elas se aproximaram de mim pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. Sua carta foi a primeira coisa genuína que alguém disse sobre mim em muito tempo. Marina o estudou com curiosidade. Como assim? Você escreveu sobre caráter, sobre a pessoa que viu em mim. Não sobre meu dinheiro, minha posição, meus carros ou apartamento. Você viu algo em mim que eu mesmo havia esquecido que existia. E o que é? Humanidade, eu acho. Rafael mexeu no misto quente sem comer. Sabe, Marina, viver no mundo em que vivo é muito solitário. As pessoas sempre querem alguma coisa de você. Sempre há uma agenda por trás de cada conversa, cada convite, cada relacionamento. Marina processou suas palavras. Mas você deve ter amigos verdadeiros, família, alguns poucos amigos, sim, mas família. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Meu pai era um homem brilhante nos negócios, mas não muito caloroso nas relações pessoais. Quando ele morreu, percebi que havia herdado não só a empresa, mas também o isolamento dele. Havia uma vulnerabilidade na voz de Rafael que Marina não esperava. O homem poderoso que ela havia observado de longe durante o estágio estava mostrando um lado que provavelmente poucas pessoas conheciam. Por isso você veio me procurar? Perguntou ela. Por causa da solidão? Não sei exatamente por que vim, Rafael admitiu. Só sei que suas palavras mexeram comigo de uma forma que não sentia há anos. E agora, conversando com você, percebo que não foi só a carta. É você. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, desculpe, não quero te deixar desconfortável. Eu sei que nossas vidas são muito diferentes. São mesmo, Marina concordou, mas sua voz era suave, não defensiva. Eu acordo às 5 da manhã para dar aulas em 2 escolas diferentes. Pego 2 ônibus para chegar no trabalho. Minha mãe tem diabetes e não pode pagar convênio médico. Meu maior luxo é comprar um livro novo no fim do mês. Rafael ouvia em silêncio, consciente do contraste gritante entre suas realidades. Mas sabe o que é engraçado? Marina continuou. Mesmo com todas essas diferenças, sitting aqui conversando com você,
Sinto como se estivesse falando com a pessoa que eu imaginei que você fosse naquela carta. Alguém real, sincero. E se eu disser que gostaria muito de conhecer melhor essa pessoa real que você é? Marina hesitou. O que você está sugerindo? Que a gente se dê uma chance de se conhecer de verdade, sem expectativas, sem pressão. Apenas duas pessoas descobrindo se podem ser amigas. Amigas? Marina arqueou uma sobrancelha. Rafael sorriu. Para começar. Marina olhou ao redor da lanchonete, para Dona Lúcia, que organizava as mesas vazias, para a televisão que passava o jornal da noite, para o mundo simples, mas acolhedor em que vivia. Depois olhou para Rafael, elegante e fora de lugar naquele ambiente, mas com olhos que prometiam sinceridade. Tudo bem, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Da próxima vez você vem sem terno. Rafael riu, uma gargalhada genuína que fez Marina sorrir também. Fechado. Rafael passou o fim de semana inteiro pensando na conversa com Marina. Segunda-feira chegou e ele se pegou olhando para o telefone várias vezes, querendo ligar para ela, mas sem saber bem o que dizer. Como convidar uma mulher que mal conhecia para sair novamente? Como fazer isso sem parecer que estava usando sua posição social como vantagem? Na terça-feira, tomou coragem e ligou. Alô? Oi, Marina, é o Rafael. Oi. A voz dela soou genuinamente feliz em ouvi-lo. Como está? Bem. Escuta, você tem algum compromisso no sábado à tarde? Marina hesitou. Depende, o que você tem em mente? Lembra que você disse para eu vir sem terno da próxima vez? Pensei que talvez você pudesse me mostrar seu mundo. Algum lugar que você gosta de ir? Algo que você gosta de fazer nos fins de semana. Do outro lado da linha, Marina sorriu. A ideia de Rafael querendo conhecer sua realidade a tocou. Você tem certeza? Não vai ser nada muito sofisticado. É exatamente por isso que quero ir. Tá bom, então. Sábado às 2 da tarde em frente ao metrô Vila Matilde. E Rafael? Sim, vem de tênis e calça jeans e deixa o BMW em casa. No sábado, Rafael acordou com uma ansiedade que não sentia desde a adolescência. Revirou o guarda-roupa procurando roupas casuais, uma tarefa mais difícil do que imaginava, já que quase tudo o que possuía era formal ou semiformal. Acabou escolhendo uma calça jeans que havia comprado anos atrás e uma camisa polo azul marinho. Decidiu ir de metrô, uma experiência que não tinha há mais de 10 anos. A viagem de Moema até a Vila Matilde durou quase 1 hora, e Rafael pôde observar a cidade de uma perspectiva completamente diferente. Viu trabalhadores voltando do turno da manhã, famílias carregando sacolas de compras, jovens com instrumentos musicais a caminho de ensaios. Marina já estava esperando quando ele saiu da estação. Vestia um vestido simples estampado, tênis brancos e uma bolsa de tecido. O cabelo estava solto, e ela parecia mais jovem e descontraída do que na lanchonete. Nossa, você realmente veio de metrô? Disse ela, parecendo impressionada. Como você sabe? Porque você tem cara de quem acabou de descobrir que existem outras pessoas no mundo, além de motoristas particulares. Marina riu. Vem, vamos caminhar. Eles saíram da estação e Marina o guiou pelas ruas do bairro. Era um São Paulo que Rafael conhecia apenas de passagem. Casas geminadas, pequenos comércios, movimento intenso nas calçadas. Para onde estamos indo? Perguntou Rafael. Primeiro, quero te levar num lugar especial para mim. Caminharam por cerca de 10 minutos até chegarem a uma praça pequena, mas bem cuidada. Havia algumas árvores frondosas, bancos espalhados e, no centro, uma quadra onde adolescentes jogavam futebol. Esta é a Praça do Trabalhador, disse Marina se sentando em um banco à sombra. Venho aqui desde criança. Quando meu pai ainda era vivo, ele me trazia para brincar no parquinho que ficava ali onde é a quadra agora. Rafael se sentou ao lado dela, observando o movimento. Crianças corriam pelo espaço, mães conversavam enquanto vigiavam os filhos, idosos jogavam dominó em uma mesa de concreto. Seu pai morreu há muito tempo? Quando eu tinha 16 anos. Infarto. Ele trabalhava como porteiro em 2 prédios. Fazia muito esforço físico. Marina olhou para as mãos. Minha mãe sempre disse que ele se matou de trabalhar para garantir que eu pudesse estudar. Rafael não sabia o que dizer. Sua própria relação com o pai havia sido complicada,
mas nunca havia faltado nada materialmente. Foi depois disso que você decidiu ser professora? Na verdade, sim. Meu pai sempre falava que educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Que conhecimento era o único patrimônio real que eu poderia ter. Marina sorriu tristemente. Ele ficaria orgulhoso de saber que consegui me formar. Tenho certeza de que ficaria. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a vida da praça. Rafael percebeu que havia uma sensação de comunidade ali que ele não conhecia. As pessoas se cumprimentavam, conversavam, se conheciam. Rafael, posso perguntar uma coisa? Disse Marina. Claro. Como era sua infância? Você sempre soube que seria rico? Rafael pensou na pergunta. Acho que sim. Meu pai sempre deixou claro que eu herdaria a empresa. Estudei em colégio particular, fiz faculdade nos Estados Unidos, tive todas as oportunidades. Mas nunca tive isso aqui, disse ele gesticulando para a praça. Nunca tive uma comunidade, um lugar onde pertencesse de verdade. Sempre fui o filho do Mendes, depois o herdeiro, agora o empresário. Nunca fui só Rafael. Marina o olhou com atenção. E quem é só Rafael? A pergunta o pegou de surpresa. Não sei se sei mais. Então vamos descobrir, disse Marina se levantando. Vem, ainda tenho outras coisas para te mostrar. Marina levou Rafael para uma feira livre, que acontecia aos sábados em uma rua próxima. O movimento era intenso, com pessoas carregando sacolas, comerciantes gritando ofertas, crianças correndo entre as barracas. Minha mãe me mandou comprar algumas coisas, disse Marina, tirando uma lista do bolso. Você se importa de me acompanhar? Claro que não. Rafael nunca havia estado em uma feira livre. Observou fascinado como Marina pechinchava com os feirantes, como examinava cuidadosamente cada fruta antes de comprar, como calculava mentalmente os gastos. Dona Marina, gritou um senhor de uma barraca de verduras, as batatas estão bem bonitas hoje e tenho um desconto especial para você. Oi, seu João, como está a família? Marina se aproximou da barraca com familiaridade. Todos bem, graças a Deus. E este jovem aqui é quem? Marina hesitou por um segundo. É um amigo, seu João, Rafael. Prazer, rapaz. Primeira vez na nossa feira? É sim, Rafael respondeu, se sentindo um pouco deslocado, mas interessado. Então você tem que provar a pamonha da Dona Lourdes. É a melhor de São Paulo. Depois de comprarem as verduras, Marina levou Rafael até a barraca da pamonha. A vendedora, uma senhora negra de uns 60 anos, recebeu Marina com um abraço caloroso. Minha filha, como está sua mãe? Melhor, Dona Lourdes, obrigada. O senhor que vendeu aquele remédio para diabetes realmente funcionou. Que bom! E quem é este moço bonito? Um amigo, Marina repetiu, corando ligeiramente. Rafael, esta é Dona Lourdes. Ela faz as melhores pamonhas da Zona Leste. Rafael cumprimentou a senhora e pediu uma pamonha doce. Quando foi pagar, Dona Lourdes recusou o dinheiro. Amigo da Marina é da família. Primeira pamonha é por conta da casa. Enquanto comiam as pamonhas sentados em um banco improvisado, Rafael observou como Marina interagia com as pessoas. Todos a conheciam, perguntavam sobre sua mãe, sobre o trabalho, demonstravam carinho genuíno. Você realmente faz parte desta comunidade, disse Rafael. Nasci aqui, cresci aqui. Estas pessoas me viram me formar, conseguir emprego, lutar pelos meus sonhos. Marina limpou as mãos com um guardanapo. É diferente do seu mundo. Muito diferente. No meu mundo as relações são mais transacionais. Sempre há algo em jogo, algum interesse por trás. Deve ser cansativo. É muito cansativo. Eles terminaram de comer e Marina sugeriu uma caminhada pelo bairro. Passaram pela escola onde ela trabalhava, uma construção simples, mas bem cuidada. É aqui que você dá aulas? Uma delas, ensino português para o ensino fundamental. São crianças incríveis, cheias de sonhos. Marina parou em frente ao portão. Muitas vivem em situações difíceis, mas têm uma garra que me impressiona todos os dias. Você gosta mesmo do que faz? Amo. Cada criança que aprende a ler direito, que descobre que é capaz de mais do que imaginava, torna todo o esforço válido. Rafael observou o brilho nos olhos dela quando falava sobre o trabalho. Era uma paixão genuína, algo que ele não sentia pelos próprios negócios há muito tempo. E você, Rafael, gosta do que faz? A pergunta o pegou desprevenido novamente. Eu sou bom no que faço.
A empresa cresceu muito sob minha gestão. Mas você gosta? Rafael parou de caminhar. Sabe que ninguém nunca me perguntou isso antes? Sempre foi sobre resultados, lucros, crescimento. Nunca sobre se eu gosto. E a resposta? Acho que não. Pelo menos não como você gosta de ser professora. Rafael olhou para o prédio da escola. Meu trabalho é sobre números, contratos, estratégias. O seu é sobre pessoas, sobre fazer diferença na vida delas. Todo trabalho pode fazer diferença, Rafael. Sua empresa emprega quantas pessoas? Uns 300 funcionários diretos, mais os terceirizados. Então você está fazendo diferença na vida de centenas de famílias. A questão é como você enxerga isso. Rafael nunca havia pensado em sua empresa dessa forma. Sempre vira os funcionários como recursos necessários para atingir objetivos, não como pessoas cujas vidas dependiam das decisões que ele tomava. Você tem uma forma muito interessante de ver as coisas, disse ele. É a forma como meu pai me ensinou a ver. Ele dizia que todo mundo é importante, que todo trabalho honesto tem dignidade. Eles continuaram caminhando até chegarem à rua onde Marina morava. Era uma rua tranquila, com casas pequenas, mas bem cuidadas. Marina parou em frente a uma casa amarela com uma pequena varanda. Esta é minha casa, disse ela. Minha mãe está em casa, se você quiser conhecê-la. Rafael sentiu uma mistura de nervosismo e curiosidade. Você tem certeza? Tenho. Mas aviso que ela vai fazer 1000 perguntas e provavelmente vai insistir para você jantar com a gente. Rafael sorriu. Parece perfeito. Pela primeira vez em muito tempo, ele realmente queria dizer sim a um convite, sem calcular vantagens ou consequências. Queria apenas continuar descobrindo quem era Marina Santos. E no processo, talvez redescobrir quem era Rafael Mendes quando não estava vestindo a máscara do empresário bem-sucedido. Marina abriu o portão da casa amarela e chamou. Mãe, cheguei, e trouxe um amigo. Rafael seguiu Marina pela pequena varanda até a sala. A casa era simples, mas extremamente limpa e aconchegante. As paredes tinham fotografias de família, alguns quadros bordados e uma estante com livros bem organizados. O sofá de tecido floral estava coberto por uma manta de crochê e havia vasos com plantas nas janelas. Já vou aí, filha! Gritou uma voz feminina do que parecia ser a cozinha. Alguns segundos depois, apareceu uma mulher de cerca de 50 anos, magra, com cabelos grisalhos presos num coque e um avental estampado. Ela parou abruptamente ao ver Rafael, claramente surpresa. Mãe, este é o Rafael que eu te contei, disse Marina, um pouco nervosa. Ah, o Rafael! A mulher se aproximou com um sorriso caloroso, mas Rafael notou que ela o avaliava discretamente dos pés à cabeça. Sou Helena, mãe da Marina. Muito prazer. O prazer é meu, dona Helena. Rafael respondeu, apertando a mão delicada da mulher. Que educado e que voz bonita! Helena disse para Marina, que ficou vermelha. Senta aí, Rafael. Marina, vai buscar o refrigerante na geladeira. Vocês devem estar com sede depois de andar na feira. Rafael se sentou no sofá e observou o ambiente. Havia uma sensação de lar ali que sua casa moderna e minimalista nunca teve. Cada objeto parecia ter uma história, um significado. Marina me contou que vocês se conheceram na empresa onde ela estagiou, disse Helena, se sentando na poltrona em frente a ele. Isso mesmo, sua filha causou uma excelente impressão por lá. Helena sorriu, orgulhosa. Ela sempre foi muito dedicada aos estudos. O pai dela falava que ela ia longe na vida. Marina voltou com uma bandeja com copos e refrigerante, além de um prato com biscoitos caseiros. Mãe, não precisava. Claro que precisava. Não vou deixar a visita ir embora sem provar meus biscoitos. Helena serviu Rafael. Estes são de polvilho doce, receita da minha mãe. Rafael experimentou o biscoito. Era delicioso, com um sabor caseiro que ele não experimentava desde a infância, quando ainda havia uma cozinheira na casa dos pais que fazia doces artesanais. Está delicioso, dona Helena. A senhora faz para vender? Faço uns docinhos para festas de vizinhos, mas é mais por hobby mesmo. Helena pareceu contente com o elogio. Rafael, posso perguntar em que você trabalha? Marina tossiu discretamente, e Rafael percebeu que ela não havia contado à mãe quem ele realmente era. Trabalho com negócios imobiliários, disse ele, optando por uma resposta vaga. Que interessante. Deve ser um mercado difícil em São Paulo,
com tanta gente precisando de casa. Rafael ficou surpreso com o comentário. Ele estava acostumado a pessoas que viam o mercado imobiliário apenas como oportunidade de lucro, não como necessidade social. É verdade, dona Helena, muita gente tem dificuldade para conseguir moradia adequada. Pois é, quando o marido da minha vizinha morreu, ela quase perdeu a casa porque não conseguia pagar o aluguel sozinha. Helena balançou a cabeça, preocupada. Sorte que os filhos se juntaram para ajudar. Rafael nunca havia pensado no impacto humano de suas decisões empresariais. Quando aumentava aluguéis ou decidia não renovar contratos, via apenas números e margens de lucro, não famílias que poderiam ficar desabrigadas. Mãe, interveio Marina, o Rafael veio conhecer o bairro. Mostrei a feira, a praça. Que bom! E o que achou, Rafael? Achei muito interessante, muito diferente do que eu conhecia. Helena o estudou com olhos perspicazes. Você não é daqui da Zona Leste, né? Não, moro na Zona Sul. Imagino. Dá para perceber pelo jeito de falar, pela postura. Helena não disse isso com malícia, apenas constatando um fato. Mas que bom que veio conhecer. São Paulo é muito grande, né? As pessoas vivem em bolhas. Marina olhou para Rafael preocupada com a possível reação dele ao comentário direto da mãe. Mas Rafael pareceu refletir sobre as palavras. A senhora tem razão, dona Helena. Eu realmente vivo numa bolha. Todo mundo vive, filho. A diferença é quem tem curiosidade de sair dela de vez em quando. Nesse momento, o telefone da casa tocou. Helena se levantou para atender. Alô? Oi, Conceição. Como assim no hospital? Calma, respira. Tá bom, já vou aí. Helena desligou o telefone com expressão preocupada. O que foi, mãe? Perguntou Marina. A Conceição. O neto dela passou mal. Estão no hospital da região. Ela está desesperada, sem dinheiro para o táxi para voltar para casa. Marina imediatamente se levantou. Vou buscar ela. Como, filha? Você não tem carro. Vou de ônibus mesmo, não tem problema. Rafael se levantou também. Posso ajudar? Tenho carro. Posso levar vocês. Helena e Marina o olharam surpresas. Não precisa, Rafael, disse Marina. Você nem conhece a dona Conceição. Mas vocês conhecem, e isso é suficiente para mim. 20 minutos depois, Rafael estacionava seu BMW em frente ao Hospital Municipal da Vila Alpina. Marina havia ligado para ele vir buscar o carro, enquanto ela e a mãe se preparavam para sair. Meu Deus, murmurou Helena ao ver o carro. Rafael, esse carro deve custar mais que minha casa. Rafael sentiu o rosto esquentar. Dona Helena, Não precisa se explicar, filho. Só fiquei surpresa. Helena entrou no banco de trás. Marina, você não me contou que seu amigo tinha recursos assim. Marina entrou no banco do passageiro claramente constrangida. Mãe, isso não importa agora. Vamos ajudar a dona Conceição. No hospital, encontraram Conceição, uma senhora de cabelos brancos, sentada no corredor com os olhos vermelhos de chorar. Quando viu Helena e Marina, se levantou e as abraçou. Meninas, que bom que vieram. O Miguel está internado, suspeita de pneumonia. Estou aqui desde de manhã. Como ele está agora? Perguntou Marina. Melhor, graças a Deus. Os médicos disseram que vai ficar bem, mas precisa de uns dias aqui. Conceição olhou para Rafael. Quem é o moço? Um amigo da Marina, explicou Helena. Veio nos trazer aqui. Que gentileza. Conceição apertou a mão de Rafael. Muito obrigada, filho. Rafael observou a cena com atenção. Ali estava uma mulher que claramente passava por dificuldades financeiras, preocupada com o neto doente, mas que foi imediatamente amparada por amigas que deixaram seus afazeres para ajudar. Era um tipo de solidariedade que ele raramente via em seu círculo social. Dona Conceição, disse Rafael, a senhora precisa de alguma coisa? Algum remédio? Algum exame? Não, filho. Obrigada. O SUS está cuidando bem do meu neto. É só mesmo a preocupação de avó. Rafael ficou impressionado com a dignidade da mulher. Ela não pediu ajuda financeira, não se lamentou da situação, apenas aceitou o apoio emocional das amigas. No caminho de volta, depois de deixar Conceição em casa, Helena comentou: Rafael, posso falar uma coisa? Claro, dona Helena. Percebi como você olhou para a situação da Conceição. Muita gente rica que eu já conheci olharia com pena ou até com nojo. Você olhou com respeito. A senhora conhece muita gente rica?
Perguntou Rafael, surpreso. Helena riu. Filho, trabalho como diarista há 30 anos. Já limpei casa de muita gente importante. Aprendi a reconhecer quem tem caráter e quem só tem dinheiro. Rafael processou o comentário. E qual a diferença? Gente com caráter te trata como ser humano, independente da sua posição. Gente que só tem dinheiro te trata como se você fosse invisível. Marina seguiu o diálogo em silêncio, observando Rafael absorver as palavras de sua mãe. Dona Helena, disse Rafael, posso perguntar uma coisa? A senhora não se incomoda que eu tenha mais recursos que vocês? Helena pensou um pouco antes de responder. Rafael, vou ser bem direta contigo. Minha filha é um tesouro. Ela é inteligente, trabalhadora, tem um coração do tamanho do mundo. Qualquer homem seria sortudo de ter ela do lado. Rafael notou Marina ficar vermelha no banco do passageiro. Mãe, deixa eu terminar, Marina. Helena continuou. Mas minha filha também já sofreu muito na vida. Perdeu o pai cedo. Teve que trabalhar para ajudar em casa. Abriu mão de muitas coisas para conseguir se formar. Não vou deixar ninguém magoar ela. Não importa quanto dinheiro tenha. Rafael parou o carro em frente à Casa Amarela e se virou para olhar Helena nos olhos. Dona Helena, eu entendo perfeitamente sua preocupação e prometo que não tenho intenção de magoar Marina. Na verdade, ela tem me ensinado muito sobre o que realmente importa na vida. Helena o estudou por um momento, depois assentiu. Tá bom, mas lembra que mãe tem radar para essas coisas, viu? Quando Helena entrou em casa, Rafael e Marina ficaram alguns minutos no carro em silêncio. Desculpa, minha mãe, disse Marina finalmente. Ela às vezes é muito direta. Não precisa pedir desculpas. Ela está protegendo você, é normal. Rafael olhou para Marina. E ela tem razão sobre uma coisa. Você realmente tem me ensinado muito. Como assim? Hoje, vendo vocês ajudarem a Dona Conceição, vendo como sua mãe se preocupa com os vizinhos, percebi que vivo numa bolha mesmo. Uma bolha onde as pessoas só se relacionam por interesse. Marina se virou para encará-lo. E isso te incomoda? Muito. Mais do que eu imaginava. Rafael suspirou. Marina, posso ser honesto com você? Sempre. Não sei direito o que estou sentindo por você, mas sei que é algo que nunca senti antes. E não é só atração, é admiração. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que isso pode complicar as coisas. Mas gostaria muito de continuar te vendo, se você quiser. Marina olhou para a casa onde havia crescido, depois para o homem ao seu lado, que representava um mundo que ela sempre viu de longe. Eu quero, disse ela baixinho. Mas promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que vai continuar sendo esse Rafael que conheci hoje. Sem máscaras, sem poses, só você. Rafael sorriu e segurou a mão dela. Prometo. 2 semanas depois do encontro na casa de Marina, Rafael e ela haviam se visto mais 5 vezes. Cada encontro reforçava a conexão entre eles, mas também evidenciava o abismo social que os separava. Rafael começou a frequentar lugares que nunca imaginara. Lanchonetes populares, cinemas de bairro, feiras de domingo. Marina, por sua vez, ainda não havia pisado no mundo dele. Na quinta-feira de manhã, Rafael estava em uma reunião importante com investidores japoneses quando Carla entrou discretamente na sala e lhe entregou um bilhete. Marina ligou. Emergência familiar. Precisa falar com você. Rafael se desculpou com os investidores e saiu da sala para retornar à ligação. Marina, o que aconteceu? Rafael, a voz dela estava embargada. Minha mãe passou mal na madrugada. Está internada no Hospital São Paulo. Os médicos disseram que foi uma crise diabética grave. Meu Deus, como ela está agora? Estável, mas precisa ficar internada alguns dias. Rafael, eu não sei o que fazer. O convênio dela não cobre esse hospital e o SUS tem fila de espera. Eles disseram que pode ser transferida, mas vai demorar. Rafael não hesitou. Marina, onde você está agora? No hospital, vim direto da escola quando me ligaram. Fica aí, estou indo. Não, Rafael, você deve estar trabalhando. Marina, não discute comigo agora. Estou indo. Rafael cancelou a reunião, pediu para Carla remarcar todos os compromissos do dia e saiu dirigindo para o hospital. No caminho, ligou para Dr. Alvarez, um amigo médico que conhecia desde a faculdade e que trabalhava no São Paulo.
Encontrou Marina na sala de espera, com os olhos vermelhos e a expressão de quem não havia dormido. Ela se levantou quando o viu chegar. Rafael, você não precisava vir. Ele a abraçou sem dizer nada. Marina desabou em seus braços, deixando escapar as lágrimas que estava segurando. Ela é tudo o que eu tenho, murmurou contra o peito dele. Vai ficar tudo bem, Rafael disse, acariciando o cabelo dela. Vamos resolver isso. 15 minutos depois, Dr. Álvares apareceu na sala de espera. Era um homem de uns 40 anos, bem vestido, que cumprimentou Rafael com familiaridade. Rafael, como está? Oi, Luiz. Esta é a Marina, que eu te falei por telefone. Dr. Álvares apertou a mão de Marina com gentileza. Vim ver a situação de sua mãe. Você pode me contar o que aconteceu? Marina explicou os sintomas e o histórico médico de Helena. Dr. Álvares fez algumas anotações. Vou dar uma olhada nela e conversar com a equipe que está cuidando do caso. Já volto. Quando o médico se afastou, Marina olhou para Rafael com uma mistura de gratidão e constrangimento. Rafael, eu não posso pagar um médico particular. Marina, para. Você acha que eu me importo com isso agora? Mas eu me importo. A voz dela saiu mais alta que pretendia. Você não entende. Eu não quero ser um peso. Não quero que você tenha que me salvar. Rafael a puxou para se sentarem num canto mais reservado da sala. Marina, olha para mim. Ele segurou as mãos dela. Isso não é sobre me dever alguma coisa. É sobre eu querer cuidar de você porque me importo com você. Mas isso muda tudo entre a gente. Cria uma dívida. Não cria nada disso. Rafael suspirou, tentando encontrar as palavras certas. Marina, você me ensinou sobre comunidade, sobre pessoas se ajudarem. Quando sua mãe e você foram ajudar a Dona Conceição, não estavam criando uma dívida. Estavam sendo humanas. Marina o olhou nos olhos. É diferente, Rafael. Vocês duas são da mesma classe social. E isso importa quando alguém que você ama está precisando de ajuda? A palavra ama ficou suspensa no ar entre eles. Rafael percebeu o que havia dito e não tentou voltar atrás. Marina, eu não disse isso para te pressionar, mas é a verdade. Estou apaixonado por você. Marina sentiu o coração disparar. Rafael, você não precisa dizer nada agora. Só deixa eu ajudar sua mãe, por favor. Dr. Álvares voltou com boas notícias. Helena estava respondendo bem ao tratamento e ficaria internada por mais 2 dias, apenas como precaução. Ele havia conseguido que ela fosse transferida para um quarto individual e garantira que receberia o melhor atendimento. Posso vê-la? Perguntou Marina. Claro. Ela está acordada e perguntando por você. Marina entrou no quarto e encontrou sua mãe conectada a alguns equipamentos, mas consciente e com melhor aparência. Filha, como você está pálida. Mãe, você me deu um susto terrível. Marina segurou a mão de Helena. Como se sente? Melhor. Os médicos aqui são muito atenciosos. Helena olhou ao redor do quarto confortável. Marina, isso aqui deve estar custando uma fortuna. Mãe, não se preocupa com isso agora. Foi o Rafael, né? Helena a olhou com seriedade. Filha, você sabe o que isso significa? Marina suspirou. Eu sei, mãe. E não sei como lidar com isso. Posso dar um conselho de quem já viveu muito? Claro. Orgulho é bom até o ponto em que não te impede de aceitar amor verdadeiro. Helena apertou a mão da filha. Aquele rapaz não está te ajudando para te diminuir. Está te ajudando porque te ama. Como a senhora sabe? Porque vi como ele olhou para você quando chegou aqui e vi como você olhou para ele. Helena sorriu. Marina, você merece ser amada e merece amar também. Silas. 2 meses depois, Rafael e Marina estavam caminhando pela mesma praça onde ela o havia levado no primeiro encontro. Era um domingo de manhã ensolarado, e a praça estava cheia de famílias aproveitando o fim de semana. A relação deles havia se fortalecido depois da crise de saúde de Helena. Marina havia finalmente permitido que Rafael fizesse parte de sua vida de forma mais completa, e ele havia encontrado formas de estar presente sem fazê-la se sentir diminuída. Marina, disse Rafael, parando perto do banco onde haviam conversado pela primeira vez, tenho uma coisa para te contar. O que é? Marina se sentou no banco, puxando-o para sentar ao seu lado. Lembra quando você disse que eu deveria pensar no meu trabalho como uma forma de fazer diferença na vida das pessoas? Lembro. Bem, venho pensando muito nisso,
e tomei algumas decisões na empresa. Marina o olhou com curiosidade. Que tipo de decisões? Primeiro, criei um programa de habitação popular. Vamos destinar 20% dos nossos novos empreendimentos para famílias de baixa renda, com financiamento facilitado. Os olhos de Marina se arregalaram. Sério? Sério. E também estabeleci um fundo de assistência para funcionários em situações de emergência, como aconteceu com sua mãe. Rafael sorriu. E contratei uma nova diretora de recursos humanos, alguém que entende a importância de tratar funcionários como pessoas, não como números. Rafael, isso é incrível, mas isso vai impactar nos lucros da empresa? Vai, mas descobri uma coisa interessante. Quando você faz a coisa certa, de alguma forma o dinheiro também funciona. A empresa está crescendo mais do que nunca. Os funcionários estão mais motivados e estou dormindo melhor à noite. Marina o beijou impulsivamente. Estou muito orgulhosa de você. É só o começo, disse Rafael. Marina, você mudou completamente minha vida. Me ensinou a ver o mundo de forma diferente, a valorizar coisas que realmente importam. Você também mudou a minha, Marina admitiu. Me ensinou que é possível sonhar maior, que não preciso me limitar. Rafael respirou fundo. Marina, tem mais uma coisa. Ele se levantou e, para surpresa dela, se ajoelhou ali mesmo, na praça cheia de gente. Tirou uma pequena caixa do bolso. Marina Santos, você quer casar comigo? Marina ficou sem palavras. Ao redor deles, algumas pessoas pararam para observar a cena. Ela olhou para o anel, simples, elegante, perfeito, e depois para os olhos de Rafael, cheios de amor e esperança. Rafael, sussurrou. Eu sei que somos de mundos diferentes. Ele continuou ainda ajoelhado. Sei que vai ter desafios que as pessoas vão falar, mas também sei que te amo mais do que já amei qualquer pessoa na minha vida. E sei que juntos podemos construir um mundo melhor. Marina sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Levanta daí, disse ela, puxando-o pela mão. Rafael se levantou incerto da resposta. A resposta é sim, Marina disse sorrindo através das lágrimas. Sim, eu quero casar com você. Rafael a abraçou e a beijou ali mesmo, enquanto as pessoas ao redor aplaudiam. Quando se separaram, ele colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Tem uma condição, disse Marina, admirando o anel. Qualquer uma. Eu quero continuar sendo professora e quero que nossa casa tenha uma biblioteca comunitária para as crianças do bairro. Rafael riu. Eu não esperaria nada diferente de você. 6 meses depois, Rafael e Marina se casaram em uma cerimônia simples no salão da igreja do bairro dela. Helena estava na primeira fileira, emocionada, ao lado de Carla, que havia se tornado uma grande amiga de Marina. Do lado do noivo estavam alguns amigos empresários de Rafael, mas também Dona Lourdes da feira, seu João das verduras e Dona Conceição com o neto já recuperado. Durante a festa, Rafael observou a mistura de pessoas, executivos de terno conversando com feirantes, professoras dançando com empresários. Era exatamente o tipo de mundo que ele queria construir. Um lugar onde as diferenças enriqueciam, ao invés de separar. Está feliz? Perguntou Marina, chegando ao seu lado durante a valsa. Nunca estive tão feliz na minha vida. Rafael respondeu, girando-a na pista improvisada. E você? Estou vivendo um conto de fadas. Marina sorriu. Mas um conto de fadas real. O melhor tipo, disse Rafael, beijando-a suavemente. 2 anos depois, Rafael e Marina inauguraram a primeira escola comunitária da Fundação Mendes Santos, no mesmo bairro onde ela cresceu. A escola oferecia educação gratuita de qualidade e tinha uma biblioteca comunitária que se tornou o coração do projeto. No dia da inauguração, enquanto via crianças correndo pelos corredores coloridos da escola nova, Rafael pensou na carta que havia encontrado naquela gaveta. Uma carta sobre amor impossível havia se tornado a história de amor mais verdadeira de sua vida. Marina se aproximou dele, carregando uma menina de uns 6 anos que havia se machucado no joelho. Tia Marina, o tio Rafael é seu príncipe? Perguntou a menina, olhando para Rafael com curiosidade. Marina e Rafael se entreolharam e riram. Não, amor, disse Marina, limpando as lágrimas da criança. Príncipes só existem nos contos de fadas. O tio Rafael é coisa muito melhor. Ele é meu companheiro de verdade. Rafael sorriu, lembrando-se das palavras de Marina anos atrás.
Conto de fadas real. Eles haviam construído algo melhor que um conto de fadas. Haviam construído uma vida real, com amor verdadeiro, propósito e a certeza de que juntos podiam fazer a diferença no mundo. E tudo havia começado com uma carta esquecida, numa gaveta antiga, provando que às vezes o amor nos encontra nos lugares mais inesperados, quando menos esperamos, mas exatamente quando mais precisamos. Fim. Epílogo. 5 anos depois, Rafael acordou com o som de risos vindos do jardim. Pela janela do quarto, viu Marina brincando com as crianças da vizinhança na biblioteca ao ar livre que haviam construído no quintal de casa. Era sábado de manhã, e como sempre a casa estava cheia de vida. Desceu para a cozinha e encontrou Helena preparando o café da manhã, cantarolando baixinho. "Bom dia, sogra querida", disse Rafael beijando o rosto dela. "Bom dia, genro. Dormiu bem?" "Perfeitamente." Rafael olhou pela janela da cozinha. "Marina já está com as crianças?" "Desde cedo. Você conhece sua mulher. Não consegue ficar parada quando se trata de ensinar." Rafael sorriu. Marina havia se tornado diretora pedagógica da fundação que criaram juntos, mas continuava dando aulas aos fins de semana na biblioteca comunitária de casa. Sua paixão por ensinar só havia crescido com os anos. "Rafael", disse Helena servindo o café, "posso falar uma coisa?" "Sempre, dona Helena." "Obrigada." Rafael a olhou confuso. "Por quê?" "Por ter tornado minha filha tão feliz, por ter se tornado o homem que ela merecia." Helena sorriu. "E por ter me dado um filho que eu nunca tive." Rafael sentiu os olhos marejarem. "Eu que tenho que agradecer. Vocês duas me deram uma família de verdade." Nesse momento, Marina entrou pela porta da cozinha com as bochechas rosadas de tanto brincar. "Bom dia, meu amor", disse ela, abraçando Rafael por trás enquanto ele tomava café. "Bom dia, professora. Quantos alunos hoje?" 8. E todos querendo saber quando você vai contar a história do empresário que se apaixonou por uma carta. Rafael riu. "Eles nunca se cansam dessa história." "Nem eu", disse Marina, beijando o pescoço dele. "Rafael?" Obrigada por ter lido minha carta." Rafael se virou nos braços dela. "Obrigado por tê-la escrito." E ali, na cozinha simples da casa que construíram juntos, cercados pelo amor da família que formaram e pelos risos das crianças que educavam, Rafael soube que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas o verdadeiro significado da felicidade.